Muita gente acompanha aqui o canal e fica me mandando as novidades de Stranger Things, né? Pra gente comentar aqui sobre, ver o que tá rolando e esse tipo de coisa. E aí isso me fez pensar numa coisa. Vocês sabem como é que é o processo de gravação de Stranger Things? Eu recebo algumas dúvidas frequentes sobre isso, principalmente pra gente teorizar, né? Quando é que a série vai sair, se já estão editando trailer e esse tipo de coisa. E pra eu, pessoalmente, poder palpitar sobre isso, eu tento avaliar aí o processo de gravação. Eu acompanho Stranger Things desde 2016, só que eu já sabia que estavam gravando alguma coisa relacionada a isso em 2015. Inclusive, eu já contei essa história aqui no canal, né, que eu comecei a assistir Stranger Things só por conta da Winona Ryder, né, que é a atriz ali que interpreta a Joyce. Então, em 2015, eu acabei vendo umas fotos de gravação da Winona Ryder em algum projeto que eu não sabia que seria Stranger Things, né? E aí, quando finalmente esse projeto saiu, em 2016, eu descobri que era essa série aí maravilhosa que a gente conhece hoje como Stranger Things. E como eu trabalho com cinema, eu sempre me atento em coisa de gravação, né, gente? Cada série funciona de uma forma, é claro que você tem algumas regrinhas que são meio gerais, mas cada série vai trabalhar da melhor maneira que funcionar ali pra todo mundo, entende? E aí é com base nesse conhecimento que eu vou fazer o vídeo aqui de hoje pra vocês, falando um pouquinho sobre como é que funciona as gravações de Stranger Things. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje a gente vai falar desse processo de gravação e também resolver aí algumas dúvidas que vocês me mandam. Então fica no vídeo até o final, porque depois que eu explicar algumas coisinhas, eu separei 5 das maiores perguntas que eu sempre recebo aí em DM pra poder responder no vídeo de hoje. Então se você já curtiu a temática, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Porque isso me ajuda demais. Bom, gente, lembra que eu falei que tem alguns processos de gravações, né, algumas regrinhas que é padrão pra toda filmagem, seja em série, seja em filme, o que for. E a gente pode separar esse processo aí em 3 etapas oficiais, que seria pré-produção, produção e pós-produção. E eu gosto de adicionar uma aí, que ela entra meio que na pós-produção, só que ela é tão importante que eu trato ela separadamente, né, sempre que eu tô reparando aí no processo de gravação das coisas e etc, que seria o processo de marketing. E já eu vou explicar o porquê que é tão importante a gente saber dessa questão de marketing aí para as nossas séries favoritas. No vídeo de hoje eu vou falar de uma forma assim bem objetiva, digamos assim, dessas etapas, né? Porque elas podem ser muito trabalhosas e envolver muitas coisas. E caso você queira saber assim 100% de detalhes, você queira realmente estudar essa parada aí, eu já fiz um vídeo falando sobre esses processos aqui, ó, vai estar no card caso você tenha curiosidade. Mas basicamente, gente, vamos começar aqui pelo princípio, né? Antes de cada temporada começar de Stranger Things, se inicia ali o processo de pré-produção. Isso engloba um momento ali que eles vão começar a selecionar locação, né? Então, onde vamos gravar, quem são as pessoas que vão participar, né? Quais são os atores ali envolvidos, o que geralmente fica mais fácil, né? Você vai repetindo alguns nomes nas temporadas, só que você sempre tem que checar, né? Pra ver a disponibilidade desses atores e bater agenda com eles. E já a gente vai falar desse tópico de bater agenda de novo. E na pré-produção também acontece a escrita do roteiro, né? Então, dependendo ali de quantos episódios vai tendo, você vai trabalhando lentamente nesse processo. Só que tem um porém aqui, gente. Stranger Things é uma série que nunca para de escrever. Então os caras vão lá, eles têm as versões dos roteiros ali, e vira e mexe eles estão alterando alguma coisa, alterando alguma cena e fazendo novas versões daquele roteiro. Então vocês podem considerar que em Stranger Things, quando você já tá no processo de gravação, você tem alguns roteiros que ainda são arrumados constantemente. Não é à toa que a gente vai lá e vê, por exemplo, os criadores da série falando que não vai ter personagem novo, e aí passam uns meses eles anunciam, tipo, a Linda Hamilton pra participar da série. Por quê? Porque eles mudaram de ideia ali no meio. Então esse processo de escrita de roteiro geralmente acontece ali em paralelo com as gravações de Stranger Things. Eles finalizam uns 5 roteiros, mais ou menos, né? No mínimo 4, pelo que eu vejo aí ao longo dos anos, e o resto eles vão trabalhando de acordo com o processo ali da pré-produção, enquanto tá arrumando locação, enquanto tá falando com os atores, enquanto você tá medindo, né, o corpo físico dos atores para poder fazer figurino, enquanto você tá produzindo objetos, né? Então, sei lá, você vai ter ali um personagem que ele usa um anel. Como é que vai ser esse anel? Toda essa galera da direção de arte, direção de fotografia vai estar trabalhando nesse processo de pré-produção para pegar tudo que precisa. Então, a galera de fotografia já vai ver quais equipamentos de fotografia vão ser necessários, quais equipamentos até de efeitos visuais que vão ser necessários, né? Então, essa galerinha
aí vai ter que conversar com o pessoal da edição. É tudo uma grande engrenagem, gente. Todo mundo tem que conversar com todo mundo pro negócio funcionar. Feito esse processo, né, quando você já organizou todas essas coisas, você inicia o processo de produção. Aí sim é hora de chamar a galera pro set, é hora de começar a gravar. E aí entra um detalhe muito importante aqui nesse vídeo, né, que ajuda a gente a compreender muitas coisas. Stranger Things, especificamente, ele grava em formato de escaleta. O que isso significa? Significa que eles gravam tudo fora de ordem. E isso é justamente para você cortar custos, né? Imagina assim o seguinte, que você tem uma cena que é gravada em Hawkins, aí você tem outra que é na Rússia, e aí de repente tem outra que é na Califórnia. Você vai ficar viajando pra lá e pra cá, indo e voltando, indo e voltando? É claro que não, né? Você primeiro grava, sei lá, todas as cenas da Califórnia, depois você viaja com a galera pra gravar na Rússia, e depois, por último, ali em Hawkins. Que no caso de Stranger Things, o cenário de Hawkins fica na cidade de Atlanta. Nessa temporada, as coisas estão mais fáceis, né? Porque tudo está sendo gravado em Atlanta. É diferente ali da quarta temporada, que você tinha mais de um ambiente sendo retratado. Só que mesmo assim, as gravações são mantidas em escaleta, dessa vez por locação dentro de Atlanta. Então, por exemplo, você vai gravar no laboratório de Hawkins, não tem necessidade de você ficar montando e desmontando no laboratório de acordo com a ordem das cenas. Não, é mais fácil você ir lá, gravar todas as cenas do laboratório que você precisa, depois troca de cenário. Ou seja, isso vai fazer com que você grave cenas do episódio 1, depois do episódio 4, depois 7 e assim por diante, né? Tudo hipótese aqui, gente. Tanto que, recentemente, no momento que você vê esse vídeo aqui, a escola de Hawkins já foi demolida, gente. Todo o cenário da escola de Hawkins, ele já não existe mais em Atlanta, o que é bem triste pra gente, né? É o fim de uma era. Só que, ao mesmo tempo, eles não vão gravar mais lá. Então, por que você quer colocar uma equipe lá pra deixar as coisas montadas e esse tipo de coisa? É perda de tempo. Isso significa que a escola de Hawkins vai ser destruída em Stranger Things? Não, gente. Significa que eles terminaram de gravar ali. Só isso mesmo. Isso me traz para um outro ponto muito importante pro vídeo de hoje, que seria explicar sobre os blocos de filmagem. Eu acabei de falar que Stranger Things grava em escaleta. E no caso aí da quinta temporada, como tudo está sendo gravado em Atlanta, eles estão fazendo uma escaleta por locação. Então a gente tem lá filmagens na rádio, filmagens no centro de Hawkins, filmagem na escola, no laboratório e assim por diante. Quando você faz uma filmagem por bloco, significa que você tem algumas formas de separar e organizar essas filmagens mais adequadamente. Você pode começar com o bloco da escola, sabe? E aí você faz todas as filmagens da escola. Ou então você tem uma outra forma de separar blocos, que é a mais popular agora na quinta temporada, né? Os atores de Stranger Things, gente, são muito atarefados, sabe? Eles fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o produtor executivo de Stranger Things, né, que é o Shawn Levy, junto com os Duffer Brothers, eles têm que pegar a agenda da galera, tipo, todos os compromissos de todo mundo, e ver quando que essa galera vai estar disponível e livre para trabalhar ali em Stranger Things. Então vamos supor que você tem ali o Dustin, né? Eu vou chamar assim pelo personagem para ficar mais fácil, né? Você tem o Dustin e o Mike que estão livres de segunda a quinta. Mas essa galera vai ter algumas cenas com a Eleven. Só que a Eleven só tá disponível na sexta e na semana que vem. E aí, o que você vai fazer? Você não vai gravar? Só porque a Eleven não vai estar disponível para fazer as cenas que você precisa com esses meninos? Não, né? É muito mais fácil você separar por blocos. Ou seja, você pega as cenas que vai ter ali a presença do Mike e do Dustin e faz um bloco de filmagem que envolva somente eles. Dessa forma, você grava fora de ordem as cenas que envolvem somente eles, e as cenas que envolverem a Eleven participam de outro bloco em outro momento em que os 3 atores vão estar disponíveis. Então, como vocês podem ver, é uma organização gigante que tem que acontecer por aí. Não tem limite para blocos de filmagem durante uma série, né? Então você pode ter no bloco 1, por exemplo, o Mike, o Dustin, o Lucas, a Karen Wheeler e a Nancy. E aí no bloco 2 você pode ter o Jonathan, a Nancy de novo, a Eleven e o Will. Você vai cruzando ali quem participa da cena de quem pra você conseguir montar alguns blocos e já deixar organizado com a agenda dos atores isso. E isso é importante entender, gente, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, tal ator não aparece no set tem um mês. Aí a pessoa vai e acha que o personagem morreu. Sendo que não, gente, só não é o bloco daquele ator naquele momento. Outra coisa que envolve bastante a aparição ou não dos atores
atores ali gravando, é o uso do estúdio. Gente, Stranger Things tem muito uso de estúdio, né? A gente acha que tem muitas coisas que são cenários reais, mas não são. Além do óbvio, né, que envolve ali mundo invertido, esse tipo de coisa, todos os cenários internos são de estúdio. Ou seja, todas as vezes que mostra o quarto de alguém, todas as vezes que mostra dentro da casa de alguém, dentro da cabana do Hopper, dentro do laboratório, esse tipo de coisa, isso tudo é estúdio. Você vai ali num lugar específico, que no caso de Stranger Things é um estúdio chamado Atlanta Gems, e lá dentro você tem um monte de salas que eles montam ali os cenários que eles vão utilizar, né? Então tem o quarto do Mike, tem o quarto do Will, tem a sala da casa dos Wheeler e assim por diante. E aí quando o ator vai gravar no estúdio, ele não vai ser visto, porque você vai ter um carrinho que vai levar ele até ali o estacionamento, né? Um carro, geralmente, quanto mais popular a série, menos eles vão querer que você veja. Então a gente tá falando aqui de uma van que é toda preta e esse tipo de coisa, e vai deixar os caras na porta do estúdio e pronto, ninguém vai ver eles gravando. Isso tudo consistindo aqui a etapa da gravação, tá bom? Indo agora pra pós-produção, a gente tem um momento em que os editores recebem o material gravado e já começam a organizar algumas cenas. Você tem um profissional que se chama logger, que ele pega ali quais cenas vão fazer parte da montagem final. Imagina que uma mesma cena é gravada muitas vezes, gente. Então, qual foi o momento que ficou mais legal? Qual take que ficou bacana? Isso vai ser discutido com os diretores e o logger vai lá anotar. Ah, foi o take 3. Foi a terceira tentativa de gravação que ficou legal. Beleza. E ele vai fazer isso com todas as cenas, pra ele já ter anotado qual cena que é pra utilizar. Feito isso, ele vai passar esse roteiro ali de edição, que é chamado de monstro. Sim, o roteiro de edição é chamado de monstro. Pro montador, né? Que seria ali o primeiro assistente de edição e esse tipo de coisa, né? Isso pode variar, mas a profissão mesmo é chamada ali de montador. E esse carinha vai colocar todos os vídeos ali numa ordem. Ele vai montar a cena, né? Como o próprio nome indica. Mas é só isso mesmo, gente. Ele não vai fazer muita coisa. Ele vai montar, selecionar todos os takes, argumentar ali se precisa de um take novo, esse tipo de coisa. Caso no futuro você precise regravar algum material, né? Então ele vai dar meio que uma limpa no material. Depois disso, a gente tem o editor de fato. Esse editor, ele vai adicionar todos os efeitos sonoros possíveis que vai ter. Ele vai trabalhar em conjunto com a galera dos efeitos visuais, né? Então, você tem todo um time de efeitos visuais que vai fazer os monstros, vai fazer as questões ali envolvendo o mundo invertido. Basicamente, essa galera vai trabalhar em modelos 3D para poder adicionar ali na cena. E por último, e não menos importante, você tem o cara que vai finalizar esse projeto todo. Ou seja, a gente já passou aqui por 3, 4 editores, né? O cara que for finalizar isso, ele vai adicionar a trilha sonora, ele vai fazer uma correção de cor, porque aquilo que você vê numa câmera profissional não é a forma que foi gravado. Você quer ver um exemplo? Olha só como é que fica esse vídeo aqui sem uma correção de cor. Ó, essa é a imagem original do vídeo. E essa é a imagem corrigida. E assim, né, eu uso pouca correção de cor, gente. Imagina nas questões cinematográficas, né, o quanto de correção que eles usam. Então a pessoa que for finalizar isso vai ter um baita trabalho. Inclusive eu já fiz bastante esse trabalho na minha vida, tá, gente? De finalizar coisas. Esses material audiovisual e tudo mais, já trabalhei muito com isso. E aí sim, esse material vai passar por um novo processo com a distribuidora, que no caso é a Netflix, né? Ou seja, o pessoal vai mandar ali os episódios pra Netflix e a Netflix vai aprovar. Feito isso, vai ser mandado para outros países para eles realizarem ali uma dublagem, fazer seleção de voz, o que for necessário ali pro trabalho. Esse processo que eu narrei aqui de forma rápida, gente, dura meses, tá? É uma coisa que demora muito tempo. E precisa ser conversada bastante ali com a galera do marketing, que é a última etapa aqui que a gente vai falar. A galera do marketing é a galera que vai ficar atenta ali nos eventos que vai acontecer, quando você tem que lançar material extra. Por exemplo, será que tal evento não é legal lançar o nome dos episódios? Você vai precisar de um editor para preparar isso para você, né? Chegou a hora da gente divulgar um trailer. Você vai precisar de um outro editor para fazer isso, para pegar alguns takes específicos e montar um trailer. Ou seja, significa que algum material ali já vai ter que estar finalizado para aparecer no trailer. Isso tudo é organizado previamente para os editores saberem o que tem que ficar pronto primeiro. Porque tem isso também, né, gente? O editor, ele também não vai trabalhar nessas coisas em ordem. Muitas das vezes, né, enquanto o pessoal tá gravando as coisas e etc., o editor, ele já está trabalhando. Ele já está montando a cena, pelo menos. Por exemplo, vocês terminaram de gravar tudo que tava ali na escola, galera? Ok, me manda a cena
cenas que eu vou já selecionar a sequência mais adequada para algumas cenas específicas. E aí eu já deixo no jeito que quando for editar, o pessoal já vai ter uma facilidade maior. Não entenda errado aqui, gente. O processo de edição acontece durante a gravação, só que é apenas a parte da montagem, no máximo a parte da modelagem 3D, né? Quanto mais trabalho aí precisa na série. Não é que a galera já tá editando, já tá deixando tudo pronto, não, tá? Calma lá. Como eu falei, existe um processo longo de edição que envolve vários profissionais, não é um editor só que faz tudo e pronto. Isso, inclusive, já me faz entrar aqui na caixa de perguntas de vocês, né? Lembra que eu falei que eu ia selecionar 5 perguntinhas? A primeira era justamente relacionada aos efeitos visuais, né? Os efeitos visuais, eles já podem começar a editar durante a gravação? Sim. Efeito visual, sim, né? Porque você não vai deixar pra você moldar lá um Demogorgon só quando as gravações acabar, né? Senão você vai atrasar o material todo. Então, esses bichos do mundo invertido e o próprio mundo invertido em si leva muito trabalho pra fazer, né? Você tem que modelar todas essas criaturas e esse cenário. Então, enquanto o pessoal tá se organizando ali no material de vídeo, você já vai fazendo algumas modelagens, já vai conversando com o editor e pegando tudo que você precisa. A segunda pergunta é: a galera trabalha de fim de semana? Eles têm filmagem ali de sábado, de domingo? Eu acho que quem pergunta isso quer saber pra poder agilizar a série logo, né? E a resposta é: depende. Você tem cenários aí que Stranger Things gravou durante o sábado, gravou durante o domingo, às vezes grava durante feriado e esse tipo de coisa. Tudo depende, como eu falei, da agenda dos atores, porque às vezes um ator ele tem ali uma manobra comercial no dia de Ação de Graças, ele tem uma manobra comercial no Dia dos Namorados, que é uma data que nem é feriado nem nada assim, só que aquele ator vai estar ocupado e esse tipo de coisa. Então, assim, não é uma loucura pensar nos atores ali trabalhando de sábado e domingo, e a galera da produção nunca para, gente, essa é a verdade. Só quem trabalhou com produção sabe, você pode não estar no set naquele momento, mas a sua cabeça vai estar trabalhando ainda. A terceira pergunta eu meio que respondi sem querer aqui durante o vídeo, né, que seria relacionado à ausência de alguns atores, né? Se ele não aparece no set, significa que o personagem morreu? Não, significa apenas que ele está num bloco diferente. A quarta pergunta é: como se marca uma data de lançamento? Como é que eu sei quando é que eu vou lançar a minha série? Isso depende muito da sua distribuidora, né? No caso aqui, a Netflix. A Netflix, ela tem várias séries para lançar com vários tipos de público diferente. Você não pode pegar duas séries que têm um público muito parecido para lançar muito perto, porque senão esse público vai dividir a atenção, né? E é melhor que essa galera se concentre em apenas uma série. Então a data de lançamento é estipulada ali num acordo, né, entre produtora e distribuidora, levando em consideração os outros lançamentos previstos da plataforma. E a quinta e última pergunta que eu selecionei aqui é relacionado a leituras do roteiro, né? As famosas table readings. Como é que elas funcionam? A galera lê todos os roteiros de uma vez? Como é que é? Em Stranger Things, a galera faz mais de uma table reading, né? Aproximadamente umas 3 table readings são feitas. Depende muito do bloco relacionado, né? Você tem às vezes ali alguns blocos que pegam os 4 primeiros episódios. Então você vai fazer uma table reading dos 4 primeiros episódios. Inclusive, não faz tanto tempo assim que a galera teve acesso ao último episódio de Stranger Things, né? No caso, o roteiro. Os atores fizeram a leitura do roteiro do último episódio muito recentemente. Pra vocês verem, né? Que eles não leem tudo de uma vez. Eles vão indo de acordo com o bloco mesmo. Isso, Stranger Things, tá, gente? Lembra sempre que eu tô falando de Stranger Things e que cada série tem as suas próprias regras, apesar de trabalhar com as mesmas etapas, né? Todas elas trabalham com pré-produção, produção, pós, marketing, mas a forma de fazer isso pode diferir. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de Stranger Things. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!